Olá! Vamos dar início aqui a mais uma aula do nosso módulo de experimentos especiais. E hoje eu quero conversar com você sobre um tipo de experimento que nós chamamos de blocos aumentados ou blocos de Federer, que foi um experimento criado aí por Federer no ano de 1956. Bom, o que são esses blocos aumentados? Os blocos aumentados é quando nós avaliamos um conjunto de tratamentos sem repetições, distribuídos em blocos incompletos com testemunhas comuns. Bom, o que isso significa? Vou trazer aqui um exemplo que vai ficar mais claro para você. Aqui eu estou avaliando 5 tratamentos, tá? G1 a G5, com 2 testemunhas, ou tratamentos comuns, a forma que você chamar, tratamento adicional, depende da área. Então, nós temos aqui o bloco 1, e no bloco 1 eu tenho testemunha 1, testemunha 2, tratamento 1, Aqui eu coloquei G, gente, porque se eu colocasse T também ia ficar muito confuso, Então, testemunha 1, testemunha 2, tratamento 1, tratamento 2. E aqui, no bloco 2, eu tenho os outros tratamentos. Tratamento 3, 4, 5. E a testemunha, ela se repete. Ok? Testemunha 1 e 2 é repetida. Então, esse tipo de experimento, ele deve ser utilizado quando você não consegue repetir os seus tratamentos. Por que isso acontece? Muitas das vezes, por falta de material daquele tratamento. Eu que trabalho na área de melhoramento, isso é muito comum de acontecer. Quando nós temos uma planta ainda no início do programa de melhoramento, e aquela planta gera algumas sementes, eu não tenho como fazer várias repetições. Às vezes eu só tenho semente para uma. Isso pode ser o seu caso aí também. Às vezes você só tem material para uma repetição, não tem como fazer 2. Tanto que eu até deixei aqui um pedaço do bloco, tá? Isso aqui foi de propósito, para você ver que o problema não é a área. A área experimental eu tenho para montar aqui. O que eu não tenho é material dos meus tratamentos. Mas entendam, existe uma diferença entre o bloco aumentado e experimento em faixa. Você que já viu a aula de experimento em faixa é quando eu tenho uma única repetição ali dentro do local, inclusive das testemunhas. Aqui não. As testemunhas, elas se repetem, ok? As testemunhas, elas vão estar em todos os blocos. Porque se a testemunha não tiver em todos os blocos, não tem como a gente calcular as médias, como eu vou mostrar na sequência. Então, isso é muito importante. Testemunha repete, tratamento não repete. Ah, Léo, então por que a gente não monta experimentos sempre assim? Seria muito mais fácil. Não vou repetir os tratamentos, repito só alguns, os principais, e pronto. Olha, mais fácil eu concordo que seria. Mas a gente tem uma perda imensa estatística. E você vai ver ao longo da aula. A gente tem que fazer um monte de ponderação, um monte de cálculo para chegar no resultado final que é aproximado. Ok? Então, só utilize esse tipo de experimento em situações muito específicas. Situações que realmente não tem como você montar um DBC completo, montar um DIC completo, ok? Isso é muito importante. Bom, vamos para o modelo matemático. O modelo matemático que a gente utiliza é o modelo do nosso blocos. Então, nós temos y e j, que é a nossa observação, igual a média, mais o efeito do tratamento, I, mais o efeito do bloco J, mais o erro.
Só que esse tratamento ele é decomposto em genótipo ou tratamento, né? Genótipo é um nome que a gente usa muito na área de genética, tá? Eu até deixei aqui para não ficar tudo igual, tá? Mas entenda que isso aqui é o tratamento não comum, ou seja, o tratamento que não se repete. E TI, que é o efeito da enésima testemunha. Então, eu pego o efeito de tratamento do nosso experimento em bloco normal e decomponho ele em duas partes. E aqui está o nosso quadro de análise de variância. E aqui você tem que tomar muito cuidado, porque nós estamos acostumados, né? Eu ensinei para você como que calcula grau de liberdade. Então, de blocos B-1, beleza, normal. Tratamento T-1. Mas agora, o nosso tratamento está decomposto. Então, eu tenho testemunha mais genótipo menos 1. Então, eu tenho que somar todo mundo e tirar 1. E o resíduo, ele vai ser B-1 vezes T-1. Presta atenção, hein? B-1 vezes T-1 genótipo não entra no cálculo do resíduo. E o total é BT mais G-1. Ok? Então, é assim que a gente faz o cálculo de grau de liberdade para esse tipo de experimento. Você já vê que já não é aquele cálculo comum que você está acostumado a fazer. Aí nós vamos calcular a soma de quadrado de bloco, soma de quadrado de tratamento ajustada, que a gente vai ver daqui a pouco o que é, soma de quadrado do resíduo e soma de quadrado total. Quadrado médio é calculado da mesma forma que você já está acostumado, né? É só pegar a soma de quadrado e dividir pelo grau de liberdade. E o teste F é só pegar o quadrado médio do tratamento ajustado dividido pelo quadrado médio do resíduo. E a gente chega no nosso teste F. Então, vamos para o nosso exemplo. Tenho 5 tratamentos. É o nosso exemplo anterior. Hein? Tenho 5 tratamentos. Aqui são os blocos, repetição 1, repetição 2. Então, tratamento 1 e 2 estão na repetição 1. Tratamento 3, 4 e 5 estão na repetição 2. Ok? Aqui embaixo estão a testemunha. Testemunha 1, testemunha 2, testemunha 3. Elas existem nas duas repetições. Tem que ter. Léo, eu perdi uma das testemunhas. Então, ela virou tratamento. Tá? Ela não é testemunha mais. Se não tem ela em todas as repetições, ela não é testemunha mais. Ela não serve como testemunha. Testemunha não pode faltar informação. Ok? Aqui eu calculei os totais de cada um, que nada mais é do que o próprio valor, né? Porque só tem uma vez, né? Então, o total aqui de cada tratamento é ele mesmo. O total de cada testemunha, aí sim a gente soma as testemunhas. Aqui a média, né? Da repetição 1. Então, eu pego esses dois valores aqui e pego a média. A média da repetição 2. Pego esses 3 valores, pego a média. A média de cada testemunha está aqui. Ok? Bom, aqui o total da repetição 1. Aqui o total da repetição 2 para tratamentos. Aqui o total geral das duas repetições e a média geral. Total na repetição 1 para as testemunhas. Total na repetição 2 para as testemunhas. Total geral das testemunhas. Média das testemunhas. Total geral do experimento na repetição 1. Total geral do experimento na repetição 2. Total geral do experimento, contando todas as repetições, e a média geral. Então, essa é uma tabelinha que a gente faz, né, quando nós vamos trabalhar com esse tipo de experimento. Você já vê que já não é um negócio tão simples. Gente, e isso é importante, essa não é a tabela que vai para um software. Em outra aula, eu vou ensinar como rodar esse tipo de experimento dentro do R, tá? Não é nessa aula aqui. Bom, vamos calcular agora algumas médias que são importantes. Primeiro, a média geral. Bom, como que calcula a média geral? A gente pega o total. Vamos vir aqui,
total da testemunha mais o total de tratamento, soma. Ok? E faz uma divisão ponderada, hein? Toma cuidado com isso, a divisão ponderada. Que é os blocos vezes a testemunha, 2 vezes 3, mais 5, que é o número de tratamentos. Isso vai nos dar uma média de 100,88, que a gente já tinha calculado aqui, ok? Bom, média das testemunhas. A gente pega o total das testemunhas e divide, né, pelo número de blocos vezes o número de testemunhas, 2 vezes 3. Então, fazendo isso, 119,66. Agora, a média dos tratamentos não comuns. A gente pega o total de tratamentos não comuns, que já está aqui calculado, ó. Calculamos aqui o total. Dividimos pelo número de tratamentos e chegamos na média. Até aqui tudo bem, né? Acho que não tem nenhum segredo. Mas a gente tem uma outra média que é importante nesse tipo de experimento. E aqui é onde provavelmente você nunca ouviu falar. Que é a média ponderada de Federer, que nós vamos chamar de μ, ok? Que é 1 sobre o número de testemunhas mais o número de genótipos vezes y ponto, ponto, isso aqui é o total de genótipos, de tratamentos, dividido pelos blocos, mais z ponto, ok? Que é o total das testemunhas, menos somatório, variando aqui, J variando de 1 até o número de blocos, de GJ vezes BJ. Vamos lá, hein? 1 sobre número de testemunha, 3, mais número de tratamentos não comuns, 5. Y ponto, ponto, é o total, né, das testemunhas, desculpa. 718,01. Dividido por 2, que é o número de blocos, mais total de genótipos não comuns, Z ponto. 391,71, menos, aí vem os somatórios, ok? De GJBJ, então 2 vezes menos 3,41, que é o efeito de bloco, ok? Mais 3, que é o número, né, de genótipos, vezes 3,41. Léo, esse efeito de blocos eu não entendi como que calcula. Então, eu vou mostrar aqui, o cálculo dele está logo aqui na sequência. O efeito de blocos é o seguinte. Efeito do bloco 1, ele é o y.1, então o total das testemunhas do bloco 1, menos o total geral dividido pelo bloco vezes testemunhas. Então, ele é a média do bloco 1 para testemunhas menos a média das testemunhas. Então, a gente fazendo aqui esse cálculo, né? 348,77 dividido por 3, menos 119,66, a gente chega em menos 3,31. Menos 3,41. A gente faz a mesma coisa para o bloco 2, vai dar 3,41. Esses valores de efeito, gente, quando a gente soma, eles têm que dar zero. Por isso que quando a gente tem dois blocos, um vai ser o espelho do outro, um negativo e o outro positivo, tá? E aí esses valores vêm para cá. Então a gente faz esse cálculo aqui, né? Todos esses valores aqui. E a gente chega no final que 1 dividido por 8, 359, esse valor aqui, mais 391,71, menos 3,41, que é essa conta aqui inteira. Igual a 93,41. Então, você verifica que a média ponderada de Federer ela é diferente das outras médias que nós calculamos. Porque ela leva em consideração o efeito de bloco, tá? Então, ela é uma média mais ajustada do que eu simplesmente utilizar a média geral. Que a média geral, ela pega todo mundo e divide por todo mundo. Como nós temos efeito diferenciado de blocos,
não faz sentido, porque eu vou estar colocando como se os blocos fossem todos uniformes, e não é. Por isso, a gente trabalha com a média ponderada de Federer e você vai ver que ela é muito importante nos cálculos, né, de agora em diante, ok? Bom, aí nós vamos precisar calcular agora o que a gente chama dos efeitos dos tratamentos não comuns. Então, a gente calculou aqui o efeito de bloco e agora a gente vai calcular o efeito de tratamento não comum. Como que isso é feito, Léo? Ó, o tratamento G1 ele é igual ao efeito do tratamento 1 menos a média das testemunhas na repetição 1, né, que é onde ele ocorre, no caso, dividido pelo total de testemunhas, mais a média das testemunhas, média das testemunhas, μc, menos a média de Federer. Então, vamos lá. Ó, valor do meu genótipo, né? Aqui é o valor real dele. Vamos lá na nossa tabela, ó. Vamos fazer o primeiro aqui para você entender. Então, valor dele, 71,87. Beleza. Depois, valor das testemunhas, o total das testemunhas da repetição 1, que é onde ele ocorre. Vamos lá na nossa tabela de novo. Ó, 348,77. Média das testemunhas. Vamos lá. A gente já calculou aqui atrás, ó. 119,66. E média de Federer, 93,41. Eu fazendo esse cálculo, eu chego em menos 18,13. Ok? Bom, e aí a gente vai fazer para todos os outros, ok? Não muda muita coisa, tá? Esse final aqui é sempre o mesmo, né? A média das testemunhas e a média de Federer. O que vai mudar é aqui, ó. Se dependendo, né, qual o bloco que aquele indivíduo está, muda aqui a média da testemunha, né? Aqui é sempre a mesma, né? Depois vai mudando aqui para o outro bloco, tá? E o valor sempre muda, né? Que aqui é o valor real deles, ok? Então, esse efeito aqui, gente, a forma como ele é calculado, ele não zera. Você viu que ficou todo mundo negativo. Não tem problema, tá? Esse daqui não vai zerar. O bloco sempre zera. Aqui, pela forma como ele é calculado, o normal, gente, de efeito é zerar. Mas aqui, como eu já disse, é algo ponderado, então ele não zera, tá? Bom, e aí vamos continuar calculando. A gente precisa fazer esse cálculo segundo Garça, ok? Então, nós fizemos aqui um cálculo geral, né? E agora a gente vai fazer segundo Garça. Segundo Garça, a gente ainda tem que pegar esse cálculo, tá? Que nós calculamos aqui, esse efeito que nós calculamos, tirar a média da testemunha e somar a média de Federer, tá? Então, o mesmo passo que nós fizemos aqui, só que ao contrário, agora a gente traz para cá. E aí a gente chega no efeito de menos 44,38, menos 40,64, menos 43,38, menos 35,55, menos 46,08, tá? A gente vai usar isso depois, tá bom? Vamos guardar isso aqui por enquanto. Bom, agora vamos lá. Cálculo do efeito dos tratamentos comuns. Como que isso é feito? Testemunha 1 é igual ao valor, né, o total da testemunha 1, dividido pelo número de blocos, menos a média de Federer. Então, eu pego o total da testemunha 1, 233,37, dividido por 2, menos 93,41, eu chego em 23,47, ok? 29,70 para a testemunha 2, 25,55 para a testemunha 3. E aí a gente faz segundo Garça também,
tá? Então eu tenho que pegar o efeito que eu calculei e agora retirar a média da testemunha e somar a média de Federer. E aí eu chego em menos 2,78, 3,45 e menos 0,67. Agora sim, se você somar essas três, a testemunha zera, tá? Então, quando a gente tem repetição, normalmente zera. No caso de tratamento sem repetição, aí a gente já não consegue chegar nesse valor de zero. Bom, vamos lá então. Soma de quadrado total. Agora a gente vai começar a calcular a nossa análise de variância, tá? Correção, ela é o total das testemunhas mais o total dos tratamentos não comuns ao quadrado dividido pelo número de blocos vezes o número de testemunhas mais o genótipo. Fazendo esse cálculo, a gente chega em 111.952,58. Soma de quadrado total, ela é o somatório de I até o número de tratamentos vezes o somatório de J até o número de blocos, IJ ao quadrado, mais somatório de I variando de 1 a G, ZI ao quadrado menos a correção. Então, vamos lá. Vamos fazer a primeira parte aqui, ó. Nós vamos ter os valores das testemunhas ao quadrado. Então, 113,77 ao quadrado, 120 ao quadrado, 120 ao quadrado, 126. É só pegar todos os valores da testemunha e levar ao quadrado, tá? Igual vocês estão acostumados. Mais os outros tratamentos ao quadrado. Então, 71,87 ao quadrado e assim por diante. Menos a correção, ok? Então, a gente vai chegar aqui no final com 4.906,33. Soma de quadrado total sem nenhum segredo. A gente só decompôs ela aqui um pouquinho para não ficar muito confuso, mas é a mesma soma de quadrado que você está acostumado a calcular. Soma de quadrado de blocos. Bom, soma de quadrado de blocos é o somatório de J até blocos de Y.J mais Z.J ao quadrado dividido por G no J, né, número de genótipos não comuns ali no J, mais testemunha, menos a correção, tá? Então, a gente faz aqui uma decomposição, né, desses valores, porque são dois blocos, né? Então, aqui, um para cada bloco, ó. Aqui o bloco 1, aqui o bloco 2. Como que isso fica em cálculo? Total da testemunha no bloco 1. 348,77, mais total dos tratamentos não comuns no bloco 1, 147,48, eleva isso ao quadrado. Total de tratamentos não comuns, 2. Total de testemunhas, 3, então 2 mais 3. Mais, agora vamos para o bloco 2. Total das testemunhas no bloco 2, 369,24, mais total dos tratamentos não comuns no bloco 2, 244,23 ao quadrado. Número de tratamentos não comuns são 3, mais 3 testemunhas. Menos a correção. Se você fizer isso tudo, vai chegar em 24,46. Se você tiver muitos blocos, tem que fazer para cada bloco. Não tem jeito, tá? É trabalhoso. É mais trabalhoso do que a gente está acostumado a fazer. Soma de quadrado de tratamento. A soma de quadrado de tratamento é onde muda a história, tá? A soma de quadrado de tratamento ajustado, né, que a gente chama para esse tipo de experimento, ele é a soma de quadrado do modelo menos o somatório de J até o número de blocos, né? Que é basicamente, se a gente voltar aqui, essa primeira parte, né, do cálculo da soma de quadrado de blocos. Só não tem, no caso, a correção, ok? Então, vamos lá. O que é a soma de quadrado do modelo? Olha como que é calculado, e a coisa não é tão simples de se fazer. Ó, ele é a média da testemunha vezes Y ponto mais Z ponto, ou seja, total da testemunha mais total dos genótipos, mais somatório de I variando de 1 até o número de testemunhas
do efeito da testemunha vezes o valor, né, daquela testemunha, y e ponto, mais somatório de I igual a 1 J, o efeito do tratamento não comum vezes o valor daquele tratamento não comum, mais somatório J variando de 1 até blocos, né? O efeito de blocos vezes Y, o somatório da testemunha em cada bloco, mais o somatório dos tratamentos não comuns em cada bloco. É bem confuso, provavelmente você vai ter que pausar e ir entendendo cada ponto desse, tá? Não é simples o cálculo, tá? Então vamos lá. Ó, média das testemunhas, 119,668. Total das testemunhas, 718,01, mais o total dos tratamentos não comuns, 391,71. Primeira parte aqui é relativamente tranquila. Aí vem a segunda. Efeito da testemunha vezes o total daquela testemunha. Então, eu pego menos 2,78 vezes 233,77, que é para testemunha 1. Para testemunha 2, 3,45 vezes 246,24. Para testemunha 3, menos 0,77 vezes 238. Ok? Mais, aí agora a gente vem para o genótipo, né? Tratamentos não comuns. Efeito de genótipo vezes o valor dele. Ele não é total porque ele só aparece uma vez, né? Então, o total é igual ao valor. Então, menos 44,38 vezes 71,87 e assim por diante, para todos, tá? Mas, aí vem agora a parte de blocos. Efeito do bloco, menos 3,41, mais total da testemunha daquele bloco, 348,77, mais o total dos genótipos, né, dos tratamentos não comuns daquele bloco, mais 147,48. Isso para o bloco 1. Aí a gente faz a mesma coisa para o bloco 2. Vamos chegar aqui no valor de 116.851,1. Esse valor aqui a gente já tem, né? Já foi calculado aqui atrás. Ó, tá aqui, ó. Então a gente coloca ele aqui e chega no total de 4.880,8. Bem complexo o cálculo, né? E cheio de ponderação, gente. Porque quando a gente calcula esses efeitos de genótipo e esses efeitos não zeram, igual eu te mostrei, eles assim, é claro que eles funcionam, mas a gente sabe que pode ter muito erro embutido nesse cálculo. Por quê? Porque eu não tenho uma repetição daquele genótipo. Eu não sei se aquele valor tem um efeito ambiental gigantesco ou não. Quanto mais testemunhas você tiver no seu experimento, melhor vai ser. Tá? Que a gente consegue calcular melhor esse efeito, né, e aquele cálculo da média ponderada de Federer. Bom, soma de quadrado do resíduo, essa é facinha de calcular. Soma de quadrado total menos a soma de quadrado ajustado mais a soma de quadrado de blocos. Fazendo esse cálculo, a gente chega em 1049,8. E aí a gente vem para a soma, não, a gente vem para o quadro da análise de variância. Então, grau de liberdade para bloco 1, grau de liberdade de tratamento 7, resíduo 2, total 10. Calculando aqui, né, quadrado médio e o teste F, a gente chega no valor de 1.328,36, ou seja, existe diferença entre os nossos tratamentos. E, além disso, nós podemos calcular o coeficiente de variação, tá? O coeficiente de variação geral, ele é a raiz quadrada do quadrado médio do resíduo dividido pela média geral vezes 100, 0,7181%. Coeficiente de variação dos genótipos não comuns, ele é a raiz quadrada do quadrado médio do resíduo dividido pela média dos tratamentos não comuns vezes 100, 0,9248. Coeficiente de variação das testemunhas, ele é o quadrado médio do resíduo das testemunhas dividido pela média das testemunhas, e isso a gente chega no valor de 0,6054.
Então, essa é a forma de se calcular a análise de variância de experimentos com tratamentos não comuns, né? Ou seja, que tem uma única repetição, que são os blocos aumentados. Mais uma vez, só trabalhe com esse tipo de experimento em situações bem específicas. Então, se você está dentro de uma empresa e as pessoas querem montar esse tipo de experimento, conversa bastante. É a única solução que nós temos? Tem como aumentar pelo menos o número de testemunhas? Sabe? Tenta fazer o máximo possível para não utilizar. E você que vai dar consultoria sobre experimentação, tome cuidado. Porque às vezes a pessoa vai montar um experimento, ela não tem muita ideia do que ela está fazendo, pode ser a primeira vez. E ela vai montar um experimento que não faz muito sentido para a situação dela, tá? Por exemplo, vou trazer para a área agrária que eu conheço mais. Você montar um experimento desse com milho e soja, não vai ter muito valor, não, tá? Porque são plantas que a gente tem uma quantidade maior de semente, é possível fazer experimentos melhores. Agora, você montar para cana é completamente comum. Cana utiliza muito blocos aumentados, porque a gente não consegue uma quantidade grande de cana, né? Porque cana a gente planta um pedacinho da cana ali, né? E não tem como você ter uma quantidade imensa para montar várias repetições, principalmente no início do programa de melhoramento. Então, esteja muito atento, você que vai dar consultoria para passar as informações corretas, que é um experimento complicado, que a gente não tem repetição, então a gente não consegue calcular o erro em cima desses tratamentos não comuns, apenas em cima da testemunha, tá? Tudo isso tem que ser explicado, tá bom? Então, na aula de hoje é isso, e mais para frente, né, vai ter a aula mostrando como que faz a análise desse tipo de experimento utilizando o software R. Te vejo lá.